E hoje estaremos meditando sobre a vida que é vivida na dependência de Deus. Aliás, esse é o nosso tema, viver na dependência de Deus. Mas antes de anunciar e ler o texto sagrado, que vai ser base para a nossa reflexão, queria fazer aqui junto com você uma leitura rápida sobre a condição cultural que nós vivemos, apresentando um chão, para você entender que lugar é esse que estamos pisando, que geração é essa que estamos pisando. E não precisamos ir muito longe para chegarmos à conclusão de que vivemos no extremo da autonomia. Havia um tempo em que o normal era uma criança ser criada em casa, sob a custódia de pai e de mãe, e na medida em que ele avançava na idade, tornava-se adulto, então ele ganhava a autonomia e ia viver a vida do adulto. Mas o movimento social que está acontecendo já há algum tempo, em função da busca pelas universidades, pelas formações acadêmicas, as mais diversas, é a ruptura precoce dos filhos em relação aos seus pais. Alguns vão estudar fora, em outras cidades, vão viver em república, às vezes já com 12 anos de idade, 13 anos de idade. Isso tornou-se um padrão na vida de muitas famílias que estão pleiteando aí uma melhor formação acadêmica para os seus filhos. A motivação está até correta. Quem não quer ter esse privilégio de formar e bem formado um filho, uma filha? Isso é mais do que óbvio. No entanto, isso está gerando uma cultura que é a independência precoce. As pessoas estão sendo independentes quando, na verdade, elas não têm condições de ser. Existem brechas, até mesmo na lei, que você pode dar condição ao menor de idade de responder pelos seus próprios atos, Você pode outorgar a um filho ou uma filha a capacidade de decidir pelos seus próprios caminhos e etc. No entanto, no campo espiritual, esta independência, ela é não só perigosa, mas ela é letal. Ela rouba a nossa possibilidade de vivermos uma vida abundante num relacionamento com Deus. Porque se é uma coisa que marca a vida espiritual, é dependência. E é na medida em que nós aprendemos a depender de Deus, é que podemos pensar que existe aí um relacionamento. Não havendo dependência, não há relacionamento. Infelizmente, as pessoas estão agindo diante de Deus ou se posicionando diante de Deus numa relação baseada em conveniência, como já compartilhei no outro momento. E esta conveniência, ela na verdade é uma base muito comum das relações contemporâneas. É o amigo que por conveniência está próximo desse amigo, eu nem sei se poderíamos chamar de amigo, é o marido ou a esposa, é o patrão ou o empregado que se mantém numa relação por conveniências. E é interessante que esta é uma premissa do capitalismo, lucrar, ganhar sempre. A conveniência me é conveniente, ou seja, eu estou lucrando com isto, há algo que me favorece, então me mantenho nesta relação. A grande questão é que Deus não é um mercador, Deus não é um comerciante, Deus não é um negociador, Ele é Senhor de todas as coisas. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Não há como questionar o fato de que Ele é soberano e de que a sua vontade é muito mais elevada do que a nossa vontade. Aliás, o profeta Isaías já declarava isto. Ele diz claramente para nós que assim como os pensamentos, assim como o céu é mais elevado do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, elas são os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Portanto, o juízo de valor de Deus é diferente do nosso juízo de valor particular. Eu quero ler então um texto que é a base da nossa reflexão, também registrado no livro de Salmos, capítulo 27, verso 14, diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Mais uma vez, o texto fala sobre esperar. O foco aqui não é o tempo ou mesmo a paciência, mas a dependência. A pessoa que aprendeu a depender de Deus, ela não vai ter dificuldade alguma de viver essa espera, esse tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Quando você passa a depender só de você, você resolve um monte de outras coisas num outro time. O tempo da individualidade é diferente do tempo da coletividade. Por exemplo, você tem uma família grande. Se você estivesse sozinho, talvez você chegaria no horário certo naquele determinado compromisso. Mas como mais do que você tem esposos, filhos, às vezes mais parentes na casa, aquele compromisso pode sofrer aí um determinado atraso, porque o tempo da individualidade é diferente do tempo da coletividade.
Temos que combinar o tempo de cada um. E aí, automaticamente, é muito mais fácil viver e decidir a vida pela individualidade, porque aí então você não precisa depender de ninguém. E é nessa perspectiva que muitos caminham na dimensão espiritual. Elas não querem esperar por Deus, elas não querem esperar pelo sim de Deus, pelo momento de Deus, pelo tempo de Deus. Então, para, entre aspas, não atrasar o processo, elas decidem a própria vida. Casam com quem desejam, compram o que querem, viajam para onde querem, enfim, vivem na independência espiritual. Eu diria para você com toda certeza, é suicídio, é morte, é letal vivermos na independência. Até porque a Bíblia diz no Evangelho de João que sem Ele, sem o Senhor, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós somos literalmente dependentes de Deus. O fôlego de vida que nós temos tem a ver com Deus. A saúde que nós temos, a sabedoria que nós temos, tudo que temos, aliás, tudo que somos, tudo que fazemos, está ligado diretamente ao favor de Deus. O sopro de Deus está sobre nós. Se esse sopro de Deus chamado vida for retirado, as nossas possibilidades, o nosso poder, a nossa capacidade vai junto. Então nós somos, conscientes ou inconscientes, somos dependentes de Deus. Mas a grande chamada aqui é para sermos conscientemente dependentes de Deus. Então ele diz, espera no Senhor. Ele não está te convidando a ser dependente de qualquer pessoa ou de qualquer divindade, mas a ser dependente daquele que criou os céus e a terra, daquele que não erra, daquele que não precisou da nossa ajuda para criar o mundo como ele existe e tão belo e tão harmonioso como é. Um Deus que não precisou da nossa ajuda para fazer o cálculo da distância da Terra para o Sol. É interessante porque se a Terra e o Sol estivessem um pouco mais aproximados, a Terra queimaria, arderia em fogo. Se ela estivesse um pouco mais distanciada, ela congelaria. E ela está no lugar certo. Não foi você nem eu que aconselhamos Deus sobre essa conexão, né, no universo. Não, Ele é Senhor. E Jó fala como ninguém, de que Deus não precisou de conselheiro. Ele é Deus, Ele é Senhor. E isso muda todas as coisas. O salmista está dizendo, eu estou esperando, ou estou na dependência, não é de qualquer um. Eu estou na dependência daquele que fez todas as coisas. A palavra Adonai aqui chama a nossa atenção, porque ela nos remete a Gênesis, especialmente a Gênesis, o Deus Criador, o Deus Senhor do universo. E ele ainda diz, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Ou seja, nesse processo de dependência, a Bíblia nos convida a ficarmos animados. Pastor, mas o silêncio tem me assombrado, o tempo de espera tem me assombrado, aquilo que está fugindo do meu controle tem me assombrado. Anima-te e Ele, o Senhor, fortalecerá o teu coração. Continue dependendo de Deus. Eu sei que, como dizia, é o caminho fácil depender de nós mesmos, mas como é precioso, depois de um certo tempo de espera, na dependência de Deus, olharmos para os frutos daquela espera e para o fruto daquela dependência e perceber como Deus é perfeito. Deus não erra. Um filho na hora certa, um casamento na hora certa, um trabalho na hora certa, uma viagem na hora certa, no jeito de Deus, no tempo de Deus, é perfeito. Agora, todos os sonhos construídos à revelia da vontade de Deus, afrontando a soberania de Deus, fora da dependência de Deus, isso certamente tem todo o potencial para virar um caos ou um grande problema ou uma grande dor. E o que eu estou trabalhando aqui extrapola a ideia religiosa de dependência. As pessoas acreditam que, às vezes, a dependência é essa peregrinação do templo para a casa, da casa para o templo, como se depender de Deus fosse frequentar igreja. Olha, é pequeno demais, é muito mais do que isso. É uma consciência plena de que alguém governa sobre você, uma consciência plena de que alguém governa, não uma instituição, mas um Senhor, o Criador de todas as coisas, governa sobre você. E quando você aprendeu a orar, né, a oração do Pai Nosso, o que diz lá o texto da oração? Venha a nós o teu reino. Está dizendo, Senhor, governe sobre mim. Eu quero viver na tua dependência, eu quero a tua vontade para mim. Eu não quero realizar os meus próprios sonhos apenas, eu quero, na verdade, que os sonhos do Senhor estejam na minha vida. E se coincidir o sonho do Senhor com o meu sonho, eu quero esse sonho. Mas se confrontar o sonho do Senhor com o meu sonho, eu descarto, porque a tua vontade é melhor. Ela é boa, agradável e perfeita. No final do texto ele diz, espera, pois, no Senhor. Ele reforça dizendo, viva na dependência de Deus.
Viva na dependência de Deus. Faça uma avaliação rápida e você vai descobrir que boa parte das questões que envolvem a sua vida, que é sinônimo de dor, foram decisões, foram escolhas tomadas à revelia da vontade de Deus. Escolhas tomadas, caminhos feitos, percorridos, sem que Deus fosse consultado, ou seja, na independência espiritual. Então, meu convite para você que agora nos assiste é: viva na dependência de Deus. E aí você vai ver como que as coisas mudam. Deus nos faz prosperar. Deus não é um Deus carrasco, punitivo, malvado, com um chicote na mão. Ele é um Pai bondoso, amoroso. É um Deus que não concorda com os nossos erros, é óbvio, nem com os nossos pecados, mas que nos ama incondicionalmente. Eu prefiro confiar em Deus do que no meu próprio juízo de valor particular. Eu me lembro de algumas vezes que jurava ter um juízo de valor consciente e acertado. O tempo passou e falei: meu Deus, como pensei aquilo? Como que eu pude acreditar que aquela era a melhor, ou aquele era o melhor caminho, a melhor saída? O tempo passa e revela a nossa fraqueza, revela a nossa mediocridade, a nossa incapacidade de perceber as coisas de forma ampliada. Mas Deus tudo vê, e Ele é justo, perfeito, bondoso, amoroso, cheio de compaixão, misericordioso e, como diz a Bíblia, o seu amor é constante. Então viva na dependência de Deus. Esse é o meu convite a você no nome de Jesus. Amém.